uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E como você viu aí na thumb, a gente vai criar um sistema de cadastro de pacientes completo utilizando Python. Então o que você vai ver aqui é o esboço desse sistema de cadastros, onde você vai colocar nome, idade, telefone e o problema que essa pessoa está tendo, então por que ela está sendo cadastrada no hospital. E aí, depois que você preencher todas essas informações, é só você clicar em adicionar paciente e ele será adicionado com sucesso. Ele vai estar aqui embaixo. E aí, se você quiser adicionar outros, você pode ir adicionando. Se você quiser tirar, basta selecionar o paciente e colocar para deletar. E com isso fica muito mais fácil de você manipular. Você não precisa buscar o paciente por um ID específico, passar um comando de banco de dados, não. Basta você clicar com o mouse e colocar para deletar, que será feito, tá certo? Então, se você gosta desse tipo de projeto, se inscreve no canal, like no vídeo e a gente já pode começar. E se você quer evoluir no Python de uma maneira extremamente acelerada, de uma maneira extremamente eficiente, confere o link aqui na descrição para o Python Pro, que é o meu treinamento completo, onde você vai aprender Python de ponta a ponta, tá certo? Então, para começar, vou fechar o terminal aqui e a gente vai começar a falar sobre o código, tá? A gente vai utilizar basicamente duas bibliotecas, tkinter e o SQLite. SQLite é o banco de dados, tkinter é a biblioteca que vai fazer toda essa questão da interface, tá? A tkinter, ela já vem instalada por padrão, tá? Você não precisa instalar nada nesse projeto, é só escrever o código e ele já vai funcionar. Então, nessa primeira estrutura inicial, a gente vai fazer a configuração do banco de dados, tá? Eu gosto de fazer essa configuração sempre na aula, porque se eu criar o banco de dados antes, vai ficar confuso para quem não criou, e aí você vai ter que criar, pausar a aula, vai ser uma confusão. Então, eu crio aqui na aula mesmo, sempre com esse comando. Create table if not exist. Então, crie uma tabela se ela não existir. Se ela existir, cara, ele não vai criar uma tabela nova repetida, ele vai fazer a edição dentro da tabela mesmo, certo? Então, aqui em cima são as configurações para você conectar ao banco de dados do hospital. No seu caso, ele ainda não foi criado, mas se você passar esse comando aqui, ele será criado, tá certo? Então, aqui é para você criar. Aqui é todas as configurações dela. Então, o ID seria o número de identificação. Então, todo paciente tem um número de identificação. E esse número de identificação, ele vai ser o que vai diferenciar eles, tá? Eu sei que o nome pode diferenciar, o CPF pode diferenciar, mas o nome, muitas vezes, se a pessoa tiver um nome muito comum, sei lá, João Silva, vai ter muitos, entende? E o CPF, ele é único, mas o CPF geralmente ele é longo, entende? Ele tem, eu acho que 11 números, então é muito longo. Então você usa o ID, que é ali, primeiro paciente, segundo paciente, terceiro paciente, e fica muito mais fácil, tá? Nome, idade, telefone e a doença que a pessoa está, tá? Você pode trocar isso aqui por diagnóstico, várias coisas. Nesse caso aqui eu coloquei doença, não coloquei diagnóstico, porque eu estou cadastrando a pessoa no hospital. Então é um cenário onde ela ainda não passou com o médico, entende? Aqui a gente tem o commit para a gente salvar todas essas informações, tá? Agora a gente vai para as funções do sistema de fato. Então aqui, quando você colocar essa estrutura, a gente vai colocar tudo que é necessário para fazer o cadastro de paciente. A gente está utilizando essa variável entry porque é a variável que a gente vai chamar lá na hora do tkinter. Então, quando a gente tem um formulário, é mais comum você utilizar a variável entry, certo? Só que você não vai colocar ela uma vez, porque você precisa colocar várias informações. Então, você vai colocar entry nome, idade, telefone e a doença, então todas as coisas que a pessoa está fazendo. E aqui a gente tem a função get e a função strip, tá? A função strip, ela é uma função que ela serve para limpar espaços em branco antes ou depois da palavra. Então, a pessoa vai preencher a idade dela, mas sem querer ela dá um espaço. Então, espaço 30 anos. Coloca o número 30 ali. Nesse caso, poderia dar algum erro no código. Então, o strip, ele vai limpar espaços em branco antes e depois, tá? É uma formatação simples, mas se você não coloca, faz diferença, tá? E o get é para pegar essa informação. Então, a função get vai ser a função que vai pegar a informação lá do seu formulário e vai jogar lá no banco de dados, tá certo? Aqui a gente tem um message box. Então, aqui o message box é apenas um erro, tá? Aqui a gente está usando a função show warning, que basicamente mostra o erro. Então, erro, o nome é obrigatório. Então, nesse caso aqui, caso a pessoa não coloque um nome, então, se o nome estiver vazio, traz o message box aqui com esse return, certo? Aqui a gente vai garantir que a idade seja um número. Então, se a idade e não idade is digit, tá? Eu sei que isso aqui é meio confuso, mas é a estrutura necessária. Então, em português seria se idade e não idade é um dígito, tá? Então, basicamente, em tradução seria se a idade não é um dígito,
Eu sei que parece estranho, mas é a maneira que tem que escrever no Python, tá? A gente tem aqui o message box, então a idade deve ser um número, certo? Aqui a gente tem a idade mesmo, então aqui a gente está convertendo essa idade para um número inteiro, então ninguém tem 12,85 anos, tá? Então é sempre um número inteiro, então você tem que colocar aqui. A gente tem o else none, então aqui é caso a pessoa não coloque como um número inteiro. E aqui a gente tem a questão de insert into. Então aqui a gente pegou as informações. Aqui é onde a função de fato vai inserir esses valores dentro do nosso banco de dados. Então a gente tem aqui dentro do nosso banco de dados a área de pacientes. E a gente vai inserir nome, idade, telefone e doenças, tá? O valor é sempre 4 incógnitas, tá? Esse aqui não importa qual incógnita que seja, só importa o valor, o número de incógnitas. Então, esse aqui são 4, aqui também são 4, tá? Nome, idade, telefone e o que a pessoa tem, tá certo? Aqui a gente vai salvar, então aqui a gente já inseriu todas as informações e salvou. E aqui o message box para dizer sucesso, paciente do nome tal foi cadastrado com sucesso. A gente tem aqui limpar campos e lista de pacientes. Essas duas funções, elas ainda não foram criadas para você, tá? Para mim eu já criei, então elas não vão ser criadas para você, então provavelmente vai estar um errinho em amarelo, mas tudo bem, tá? Quando você criar as funções embaixo, esse erro vai sumir. Eu tô comentando esse código por cima, porque como você pode ver, ele é um código bem extenso, tá? Então, se eu fosse fazer ele passo a passo com você, a gente ficaria aqui muito tempo, certo? Então, a gente tem aqui a lista de pacientes. Depois, aqui, a gente vai, de fato, configurar essa lista. Então, nessa estrutura aqui, a gente vai basicamente configurar as linhas, tá? O row seria a linha. Então, aqui a gente está configurando toda essa estrutura e a gente está trazendo a select all from. Então, essa linha aqui talvez seja uma das mais importantes. Por quê? Como você viu no começo da aula, quando a gente coloca a lista de pacientes, ela vai aparecer ali. E o que permite que ela apareça ali, a lista de pacientes completa, é a função select all from. Então, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, a gente está selecionando todos os pacientes cadastrados na lista e mostrando eles linha a linha, tá certo? As outras funções são mais técnicas, então aqui é para deletar, para inserir, mas isso eu não vou me aprofundar tanto nessa aula aqui, tá? É mais para fazer funcionar e a gente se aprofunda nisso dentro do Pro. Quero te ver dentro do Pro, tá? Confere o link aqui na descrição e entra no Python Pro. Aqui embaixo a gente tem a questão de limpar campos, então esse limpar campos, gente, é o básico do básico do básico, tá? Você preencheu as informações, inseriu o paciente, limpa, né? Para não ficar lá o nome, para você ter que apagar o nome e colocar o nome do novo paciente, apagar a idade, colocar a nova idade. Então, isso aqui é bem simples para você deixar zerado os seus campos, para você conseguir cadastrar vários pacientes com mais velocidade. Tá certo? Aqui a gente tem uma estrutura para deletar pacientes, então aqui a gente tem a parte de seleção do item. Aqui é caso a pessoa não selecione, tá? Então, como eu te mostrei, você vai ter que clicar em cima do paciente e depois clicar no botão de deletar. Então, caso você tente clicar em deletar sem selecionar o paciente, ele vai dar esse erro. Basicamente é isso, tá? Aqui é a estrutura para entrar no banco de dados, então delete from pacientes, where ID, tá? Só que a parte interessante desse código é, se você fosse fazer isso aqui de uma maneira diferente, você teria que dizer o ID. Então vamos dizer que o seu ID é o ID 35. Eu teria que passar o comando dizendo delete from pacientes where ID 35 e aí ele ia deletar você. Eu coloquei essa estrutura no mouse. Então quando você for lá e clicar no seu paciente, o próprio código vai preencher o ID e aí se você quiser deletar, ele já vai deletar certinho. Então você não vai precisar passar nenhum comando, tá? Isso, se você é um programador, se você é um estudante de programação, é interessante você passar os comandos, mas você sempre tem que lembrar que você está fazendo esse projeto para uma pessoa que não é programadora, então para ela seria mais difícil, então para ela você tem que deixar o mais simples possível, certo? Aqui a gente tem o commit para salvar, e aqui sucesso, paciente deletado, e aí a gente vai colocar listar pacientes, então você tem a lista de pacientes atual, eu deleto um, ele vai refazer essa lista com o paciente deletado, certo? Agora a gente entra na parte de interface gráfica, tá? Root é raiz, tá? Então a gente está fazendo a raiz da nossa interface do Tkinter, tá? tk.tk, tá? O que isso significa? Aqui em cima a gente tem o Tkinter as TK. Então, quando você tem uma biblioteca com um nome
assim, você pode abreviar. Então, toda vez que você colocar S, alguma coisa, você está abreviando, tá? TK é uma abreviação comum. Então, a biblioteca Pandas é comum, PD, o Matplotlib também tem a sua abreviação. Se você quiser abreviar isso aqui como quiser, então você pode colocar, você pode colocar o XY, tá? Não faz diferença. O TK é o padrão, tá? E aí, o TK.tk significa o seguinte: aqui, o minúsculo, eu estou chamando a biblioteca tkinter. O TK maiúsculo, eu estou chamando a função tkinter que vai criar a interface gráfica para a gente, tá? Então, a primeira é a biblioteca, a segunda é a função, de fato. Você separa elas pelo minúsculo, maiúsculo e pelos parênteses, tá? Aqui, o título, então, sistema de cadastro de pacientes. Aqui, a geometria, então, qual é o tamanho desse cadastro que você quer fazer. Aqui é um exemplo, se quiser fazer maior, menor, não faz diferença no código, tá? É só o tamanho da sua tela. E o resizable, tá? Resizable seria redimensionável. Então, eu coloquei false e false aqui para nossa interface não ser redimensionável. Se você quiser redimensionar ela, você coloca true e true, e aí você pode mexer no mouse, tá? Então você pode arrastar para o lado, arrastar para cima, para baixo, como você quiser para redimensionar ela. Ou se você quiser, você pode colocar apenas um, tá? Então o primeiro, se eu não me engano, é horizontal e o segundo é vertical. Então se você colocar true e false, você consegue redimensionar para o lado, mas você não consegue redimensionar para cima. Ao contrário, vice-versa, tá? Ou no meu caso aqui eu não coloquei false para os dois, porque eu já testei esse tamanho, eu gostei e eu não quero que fique sendo redimensionado, tá? Isso é principalmente interessante em sistemas de hospital. Como é muita gente utilizando esse sistema, não é interessante que todo mundo consiga ficar redimensionando aleatoriamente, tá certo? Então, aqui a gente tem o frame do formulário. Então aqui, gente, você pode ver que toda essa estrutura aqui, eu sei que parece que é muita coisa, mas não é, tá? Se você for olhar, tudo isso aqui é igual, é copiado e colado, um depois do outro, porque a gente está configurando label por label. Então, label é o quadrado que você vai preencher a informação. Então aqui eu estou configurando o nome, aqui eu estou configurando a idade, aqui eu estou configurando o telefone e aqui o caso que a pessoa tem, tá? Todos são iguais, tá? Todos são iguais, você só vai trocar o nome, a idade, o telefone e a questão do caso aqui, tá? Eu digo todos são iguais, mas com uma pequena ressalva, a variável, tá? Aqui, ó, entre nome, entre idade, entre telefone e aqui o caso que a pessoa tem. De resto é mais ou menos tudo igual com essas alterações. Então a variável, aqui e a linha, tá? Porque aqui é na linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, porque cada um vai ficar em 1, tá? Mas a estrutura é a mesma, você só vai colocar os pequenos ajustes, tá? E isso é normal. Aqui a gente tem o button, então o botão que a gente vai clicar para adicionar o paciente e para deletar o paciente. Então a estrutura também segue a mesma, frameform, a largura está igual, o comando aqui só vai mudar o comando, porque uma vai adicionar, a outra vai deletar pacientes, e aqui o grid, tá? O grid é como você vai colocar, então aqui você pode ver que eu coloquei até a linha 3, e aí linha 4 e linha 5, então elas vão ficar logo abaixo. Se você quiser colocar um espaço maior, aí você pode colocar linha 6, 5 e 6, 7, 8, aí vai fazer um espaço maior, tá? É só uma questão de espaçamento mesmo. Aqui a gente está na coluna 0, então a gente quer o mais para a esquerda possível. Se você quiser para a direita, aí você pode mexer na coluna, porque aí você coloca na coluna, e aí você pode redimensionar se você quiser. Então, por exemplo, aqui eu tenho o formulário em cima e os botões embaixo. Se você quiser, por exemplo, deixar o formulário aqui e colocar os botões no lado do formulário, aí você faz esse jogo aqui de linhas e colunas, tá? É um jogo simples de linhas e colunas, então as linhas você vai mexer de cima para baixo, as colunas da direita para a esquerda. Então, se você quiser mudar, eu recomendo que você faça esse teste, muda um pouquinho, tenta alterar o código, ver como é que funciona, tá? Aqui a gente tem o frame da lista, então a lista é a lista de pacientes cadastrados já, então a gente vai trabalhar esse frame aqui, configuração simples também. Aqui a gente tem as colunas dessa lista, então eu quero que apareça o ID, o nome, a idade, o telefone e a questão que a pessoa tem, tá? O ID é o mais importante, porque se você for se comunicar com outra pessoa, por exemplo, a pessoa vai te passar, por exemplo, uma ordem. Apague o paciente tal da nossa lista. Qual é o ID dele? E aí você vai direto no seu ID, tá? No ID do paciente, no caso, porque aí fica muito mais fácil de você localizar ele, tá? Aqui embaixo a gente está a configuração de colunas, então para cada coluna na nossa lista geral de colunas a gente vai ter o heading, a gente vai ter o column, então aqui a gente está acertando só as configurações básicas de como isso vai
se organizar, tá? Como que isso vai ficar organizado. A gente tem a lista geral de pacientes, então aqui é para a gente printar a lista de pacientes, e o root main loop é para a gente de fato fazer isso aqui rodar, tá? Feito tudo isso, é um código um pouco extenso de 116 linhas, a gente está aqui às 15 minutos, mas é um projeto muito importante, tá, cara? Se você quer ter um portfólio decente no Python, esse tipo de projeto faz total a diferença, porque é um projeto que não é complexo, então você está usando bibliotecas padrões do Python, né, a Tkinter e a SQLite 3, mas você está fazendo um projeto muito bom, um projeto muito importante, e a depender da empresa que você esteja planejando entrar, esse tipo de projeto faz diferença, tá? Então você vem aqui no terminal, Python hospital.py, e a gente tem aqui nome, idade, telefone e o que a pessoa tem. E aí, se você fez tudo certo, é só preencher. Então, Leonardo, 24 anos, telefone. E aí a gente coloca aqui, sei lá, braço quebrado, vamos dar um exemplo. Coloquei doença, tá? Mas nem sempre pode ser doença, pode ser, por exemplo, caso. Então, você pode substituir doença por caso, qual é o caso que a pessoa tem. Mas aí eu não vou fazer isso, vou deixar você para fazer, para você testar o código. E eu tô aqui com o braço quebrado. E aí é só adicionar o paciente foi cadastrado com sucesso, você dá um OK. E aqui você pode ver que ele já trouxe o ID3, tá? Ele trouxe o ID3 porque eu já testei esse código algumas vezes antes dessa aula, então meu banco de dados já estava pronto. Se você quiser, por exemplo, apagar esse banco de dados, vou apagar ele aqui. Eu acho que ele está aberto ainda, peraí. Então eu vou apagar esse paciente daqui. E eu vou apagar o banco de dados agora, certo? Então, a partir de agora, ele foi meio que zerado. E aí, agora, se eu rodar novamente, e eu colocar aqui, por exemplo, Leonardo, 24, e aí a gente coloca aqui dor de cabeça, por exemplo. E agora eu adiciono, agora ele voltou para o ID1 porque eu apaguei o banco de dados, tá? Então, essa é uma questão. Ainda que você apague o paciente, mas você não apaga o banco de dados, ele não vai resetar o ID, tá? Porque senão poderia gerar uma bagunça gigantesca. Então, ele sempre vai manter o ID desde que você não apague o banco de dados. Então, você vai adicionando novos pacientes, tá? Nesse caso, você viu uma coisa que eu coloquei aqui, que é o telefone. Eu coloquei de qualquer jeito aqui, só para meio que fazer funcionar, tá? Nesse caso, a gente não utilizou expressões regulares. Então, se você quiser, você pode utilizar expressões regulares para formatar esse número de telefone. E aí eu posso deixar isso para você como tarefa, para você não simplesmente copiar e colar esse código, mas você aprender a desenvolver e ser um programador de fato, tá certo? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo, e eu quero ver você dentro do Python Pro, tá? A formação Python Pro é a melhor formação que você vai encontrar para dominar o Python em todas as suas áreas, tá? Não só fundamentos, mas automações, ciência de dados, desenvolvimento web, você encontra tudo lá dentro, tá? Então, confere o link aqui na descrição para o Python Pro que eu te vejo lá dentro.